Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui da Zinho Imobiliária. E hoje a gente vai debater esse tema, né, Arthur e Bruno? Sobre um assunto que é muito crucial, que é a compra do imóvel. Acho que é o bem mais desejado dos brasileiros, né, a compra do imóvel. Existem imóveis que estão prontos, existem imóveis que estão em construção. E eu acredito que vale muito a pena a gente discutir cada um dos tópicos para ajudar a elucidar as dúvidas do pessoal. O que é que vocês acham? Com certeza. E assim, a maior parte das pessoas que estão buscando esses imóveis prontos, em construção, eles vão pensar no primeiro aspecto, como é que eu posso pagar esse imóvel? A gente sabe que é uma dificuldade muito grande você comprar um imóvel à vista, né? E nós lidamos com isso todos os dias e percebemos que a maior parte das pessoas vão buscar um modelo de pagamento a prazo. 99% dos casos, geralmente, né? 90%. E às vezes até quem tem dinheiro para pagar à vista, quando tem um outro giro, vai pensar no financiamento. Financiamento. Exato. Então, o pagamento a prazo é um modelo de pagamento de imóvel, um modelo de compra de imóvel mais utilizado e é um modelo que poucas pessoas conhecem as formas de pagamento, como funciona, como conseguir, qual o passo a passo, e a gente veio trazer isso para vocês. Desde o imóvel na obra, como o Daniel falou, até o imóvel financiado pelo banco, imóvel pronto que você já vai usufruir. Que é um ponto que a gente vai falar no final, né? O imóvel. Exato, então fica exato. conosco até o final desse vídeo. Fica aqui com a gente que a gente vai tratar desse imóvel que você está aí com o doutor João, que está vendendo para você financiado, e a gente vai tratar e elucidar todos os pontos relacionados a esse financiamento bancário que você está prestes a procurar, né? Está nas suas mãos já. E não podemos deixar de dizer que o imóvel hoje sempre é o investimento mais seguro, né? A crise passa, vem e passa, mas o imóvel está lá. Com certeza. Perfeito. Ele sempre vai se valorizar e sempre vai se manter lá. E falando em valorização, os imóveis mais procurados para quem busca essa valorização, comprar para ter uma especulação e receber um lucro lá na frente, é o imóvel em construção. E a maior parte das pessoas, como a gente já falou, vai pensar no pagamento a prazo. Como funciona esse pagamento a prazo na construção do imóvel? Vou comprar na planta, vou comprar na construtora. Geralmente, em geral, se for um prazo de construção acima de um ano, vai ser calculado um juros não, na verdade, até corrigindo para vocês e fique bem claro desde o início. Não tem juros em compra de imóvel em planta, via de regra. Vai ter apenas a correção do INCC, principalmente o INCC. O que é o INCC? É o Índice Nacional do Custo de Construção. Então, como é que isso acontece na prática? Vamos lá, vamos supor que uma obra tem um custo X e ao longo do período aí, como o Bruno bem colocou, né, Arthur? Se o prazo ali está em 3, 4 anos, vamos supor, existe um valor total a ser captado das vendas de todos esses apartamentos e o construtor tem uma noção de que esse custo é X. No entanto, com o avanço da obra, o cimento tem subido, até o pãozinho da padaria tem subido, você tem percebido sair do outro lado. Então, o que é feito? Esse custo da obra, ele é repassado para os compradores justamente para corrigir o valor total do custo do prédio, para que até faça sentido para a construtora continuar a obra e também isso te dá garantia do outro lado que está comprando. Então essa correção do INCC, que é sobre os insumos de materiais conforme eles vão aumentando, é repassado para o saldo devedor, tá? Como o Daniel falou, é um custo que ele vem sendo corrigido a cada mês, é o INCC. Não dá para prever. Se você perguntar quanto vai corrigir o meu INCC dentro de uma compra que vai levar 2 anos, é impossível. Se alguém disser que vai ser um valor percentual exatamente, ele vai estar mentindo para você ou vai estar se enganando de certa forma também, porque o INCC ele é calculado mês a mês. Mas o Índice Nacional da Construção Civil é muito importante que vocês respeitem, assim, entendam o que significa, como funciona, porque muitas vezes você vai perceber, você está pagando o valor X, esse valor vai subir no próximo mês, um percentualzinho pequeno, né, geralmente. Então, se corrigir o INCC 1%, quer dizer que o custo da obra que o construtor está construindo subiu também 1% naquele mês, no mínimo, 1% naquele mês. Então, obviamente, também vai haver uma valorização em conjunto, superior ao INCC. Exato. É diretamente ligado, né? Na medida que corrige o INCC, seu imóvel está valorizando, está aumentando de valor e você está ganhando aí já a valorização. Em termos práticos, para colocar para vocês aí que estão do outro lado, uma conta bem simples. Vamos supor que você comprou um imóvel ali de 250 mil, para fazer um número bem simples. Você deu 50 mil de sinal, logo ficou 200 mil certo, em aberto. E você fez uma proposta, você fez uma coisa com a construtora de pagar em 100 parcelas iguais de 2 mil reais. Logo, 100 vezes 2 mil, 200 mil reais. E aí vamos supor que num mês para o outro houve uma correção de 1%. Então pega a calculadora aí e vai acompanhando o raciocínio. Você aplica de um mês para o outro a correção de 1% sobre 200 mil, que é o saldo que está em aberto, e você vai encontrar o valor de 2 mil reais que foi corrigido. Logo, a tua parcela que estava 100 de 2 mil vai passar a ser 100 de 2.020 reais, que é equivalente aos 2 mil diluído pela quantidade de parcela que tem aberta. Então, se você fizer isso, vale frisar aqui um ponto, rapaziada, que é a respeito do seguinte.
Na hora de você comprar um imóvel na planta, muito cuidado. Não monte uma parcela que esteja ali no limite do teu orçamento. Porque conforme a obra for avançando ali, aquela parcela for subindo, talvez você se comprometa com outras coisas que você já está com aquele orçamento destinado. Então vai apertando um pouquinho o teu orçamento. Então, pega essa dica. Bem lembrado, porque na construção civil, quando você compra um imóvel ainda em construção, não é só o saldo que vai subir, o valor da parcela ele também vai subir proporcionalmente. Todos os valores futuros eles vão ser corrigidos pelo INCC. Então, se a sua parcela é R$2.000, no próximo mês 1% vai para R$2.020. R$2.020, né? Exato. Lembrando que isso é para 100 meses, né? Foi uma simulação de 100 meses. Exato. Então, se dentro de 100 meses a gente começa a pensar cada vez mais, pode ser que essa parcela chegue a R$2.100, R$2.200, R$2.500. Você pensa, tô começando a pagar R$2.000, talvez daqui 20 meses eu esteja pagando uma média de R$2.500, R$2.300 e pouquinho. Então é bom ter esse cronograma em mente para que você não seja surpreendido no final com com um aperto de orçamento, né? Ao mesmo tempo, é importante também você perceber que como corrige todos os meses e como isso é convertido em valorização superior à correção, quanto mais você pagar, né, quanto mais você amortizar desse saldo, maior vai ser a sua valorização. Lembrando também que essa simulação que o Daniel fez de cabeça aqui é para 100 meses, né? Mas se a gente parar para pensar, nenhuma obra vai durar 100 meses de construção. É só fazer uma conta fácil, né? Como é que se aplica depois que é entregue a obra? Aí vamos lá, a gente colocou aqui a questão de você comprar um imóvel na planta e eu dei um exemplo de 100 meses, né, Arthur? Mas uma obra, acho que é uma obra de um porte muito grande mesmo, pode chegar a 60 e em raríssimos casos até 72. Mas e o seu financiamento, seu plano de pagamento de 100 meses? Ele vai passar do prazo de construção, o imóvel já vai estar entregue. É onde se aplica a questão de um financiamento direto com a construtora. Ela não é financeira, a construtora. O intuito dela é desenvolver um projeto, comercializar esse projeto, executar ele e entregar para os seus clientes. E aí, no caso de uma pessoa que optou por fazer o financiamento direto com a construtora, como é que acontece, hein? Então, a prática aqui do mercado, tanto aqui em João Pessoa como nas outras cidades, é o IGPM mais 1%. Ou seja, se você está com o imóvel pronto e vai financiar com a construtora, seria esse o índice, né? Esse índice, É um índice que eu não recomendo. A gente nem tratou de percentual, mas é bom você falar do percentual também, a diferença de percentual do INCC para o IGPM. O IGPM tem dado mais alto que o INCC e sem falar no fator do 1%. Então é um que eu não recomendo, é depois de pronto financiar com a construtora. É melhor procurar um financiamento bancário ou até um consórcio. É sempre bom também, para encerrar esse assunto de construção, de construtora, sempre bom você fazer um cálculo do seguinte: o valor que eu estou pagando de parcela, ele é inferior ou superior ao valor da correção média de mercado? Porque como a gente não pode prever quanto vai dar, a gente pega a correção média. Estava em torno de 7% ao ano. Antes da pandemia, agora a gente está ainda se readaptando, mas já reduziu bastante. Já vem caindo. Relacionado ao ano passado. Esses números de correção já vem caindo, pessoal. Exato. Isso aí tranquiliza vocês, mas tenha ciência. Se você está precisando comprar um imóvel agora, você tem que ficar esperto com as informações de agora. E aí a gente migra desse assunto de imóvel pronto, comprando um pronto e financiando com a construtora, a gente entra para em construção, um pronto com a construtora, e a gente vai para um aspecto de comprar um imóvel já pronto. E aí entra o aspecto do financiamento ou consórcio. Vamos falar do consórcio, que é um assunto que é menos procurado em termos de financiamento, e a gente faz esse link com o financiamento bancário. Quer falar um pouquinho, Bruno, dessa questão de consórcio? O modelo de consórcio ele está sendo muito buscado ultimamente, né? Porque hoje em dia, com acesso à internet, com acesso a redes, com acesso à informação de fato, muitas pessoas buscam a vantagem do financiamento via consórcio. Né? Porque geralmente a gente vai ser ofertado e ser pensado no financiamento bancário e surge a opção do consórcio, que é você comprar uma carta de crédito, buscar uma carta de crédito, que na verdade é o que você faz, de certa forma. Primeiro se estabelece um imóvel, obviamente. Quero comprar um imóvel que custa R$250 mil, R$300 mil, R$400 mil, enfim. O valor que for. O valor que for. E aí você pensa, eu vou comprar uma carta de crédito nesse consórcio equivalente ao valor que eu quero financiar. Vai pagando esse consórcio até ser contemplado. Existem dois modelos de contemplação, que é via sorteio e via lance. Né? Então os maiores lances que foram dados, eles vão ser contemplados com a carta de consórcio e o sorteio vai ser de acordo com a sorte mesmo. Né? Então, exato. Existem esses modelos de contemplação, que é quando você aí consegue voltar naquele proprietário de imóvel, construtora, proprietário, e adquirir o imóvel que você está buscando. Mas deixa eu dar a segunda dica, tá? Eu falei aqui da dica de você prestar atenção na correção do INCC, né? Exato. Prestar a dica também é o seguinte: consórcio, por mais que você queira ser o sortudo, que vai dar entrada num consórcio hoje, vai
receber essa carta mês que vem, sempre existe o último. Existe a possibilidade de você ser o último e não ser contemplado. Mas quando fala dessa questão do consórcio, existe a questão da carta, né? A carta hoje, a questão da carta não, dos juros. Os juros praticamente ele não existe. O que existe é a taxa de administração que é aplicada dentro do contexto total do consórcio. Então vamos supor que você pegou um consórcio ali de 150 meses, 180 meses, 240 meses, dependendo da tua negociação, do teu relacionamento. Existe uma taxa hoje que pode variar entre instituições, mas que em média vai ser entre 16% e 22%. Aí você, rapaz, eu pegava, vamos supor, os próprios 22%, você diluir em 180 meses, você vai encontrar ali uma taxa que, vezes 12, a taxa é uma de 1,4. Faz sentido? 1,4 ao mês é um dinheiro Ao ano. Extremamente barato no Brasil. Mas em relação ao consórcio, ele também não tem uma ligação com o IPCA? IPCA ou INCC? O INCC geralmente é o INCC, em alguns casos IPCA. Aí que é o ponto que você vai fazer conta. Aí é o ponto que você vai entender. Quando você pega o consórcio, você tem que levar em consideração que existe essa taxa de administração durante aquele contrato. Você pegou lá, vamos por os 250 mil reais, por exemplo, você vai aplicar essa taxa de 22% no período total. Só que você decidiu que não vai fazer em 180 meses, você vai fazer em 12. É o mesmo 22%. Ou seja, isso aí pode se transformar em 22% em 12 meses ou em 180 meses. Só que aí se fez aniversário, que é um ponto que muita gente não presta atenção, se o consórcio fizer aniversário, vai existir uma correção sobre o saldo devedor, né, Bruno? Do INCC. Como é que funciona isso aí? Você vai pagar o consórcio, existe a possibilidade de você não ser contemplado dentro de um ano. Existe de completar o aniversário e você continuar com o mesmo valor. Mas supondo que você seja contemplado dentro do mesmo ano, compra um imóvel, e aí quando se completa o aniversário desse contrato, vai corrigir o INCC desse imóvel e o IPCA. Qual que é a situação dessa circunstância em geral, né? O imóvel que você está comprando, ele está valorizando, e essa valorização ela é dividida também com o credor do dinheiro, a empresa que emprestou o dinheiro para você comprar. Então, aí que você tem que fazer aquela conta, se vale a pena entrar no consórcio. Porque muitas vezes a gente vê anúncios de consórcio como se fosse apenas a taxa administrativa, que de fato é até a contemplação. A partir da contemplação você começa a corrigir de acordo com a inflação que for relacionada no seu contrato, que pode, em geral vai ser ou o INCC, que a gente já comentou, ou o IPCA. Se a gente pensar nessa taxa de 2% média administrativa ao ano, caso você respeite o prazo dos 10 anos, né, dos 180 meses de contrato, e a gente pensar no INCC, que estabeleceu na conversa anterior de 7%, que era uma média anterior, não dá para prever que vai ser 7%, mas supondo que seja, a gente falaria de uma correção em cima de 9% ao ano, nessa média. Aproximadamente. 9, 10% ao ano em média, que ia ficar muito próximo ao que a gente encontra já no financiamento bancário. E qual que é a situação que é o momento de você fazer cálculo? Aquela pergunta, aquela sugestão que eu dei no primeiro momento sobre o INCC. Faça o cálculo se a sua parcela é superior ou inferior à inflação que você está pagando. Por quê? Porque no caso do financiamento bancário, a gente vai discutir isso um pouco mais à frente, não existe possibilidade do teu saldo superar o valor que foi contratado. Se eu comprei 500 mil, eu não vou dever 501 mil reais de forma alguma, impossível. Agora, no caso do imóvel em construção e também do consórcio, existe a possibilidade. Porque se houver uma valorização muito elevada, como houve agora na pandemia, de INCC muito elevado, a correção vai ser equivalente ao INCC, mais a taxa administrativa no caso do consórcio. Exato. É isso que é importante, a pessoa buscar um profissional que possa te orientar da melhor forma, que cada caso tem um caminho a se seguir. E a gente tem que buscar sempre um profissional para orientar e fechar o melhor negócio. Em todos os aspectos, sem dúvida alguma, desde a compra do teu imóvel, a escolha do teu imóvel, que você vai passar 30 anos pagando às vezes esse imóvel. Então, se você comprar algo que não vai ser o suficiente para você passar todo esse tempo, você vai pensar em vender ele no meio tempo, você vai pensar em comprar outro. Existe uma média de venda no Brasil em torno de cerca de 8 anos para troca de imóvel. Então, quanto mais satisfeito você estiver com esse imóvel, melhor para você, melhor vai ser para a sua família. Afinal, o imóvel que você vive, ele vai determinar todo o relacionamento da sua vida, tudo em torno da sua vida, né? Então, é muito importante que você seja acompanhado por um profissional que saiba te guiar em todos os aspectos. Por isso que a gente traz também aqui um pouco dessa questão de compra a prazo nesse momento. Vocês também participarem, interagirem, deixem nos comentários sempre também qualquer dúvida. E falando em compra a prazo, o que é mais... O contexto mais famoso de comprar um imóvel a prazo é o queridinho financiamento bancário. Eu vou dar umas informações que muita gente tem dúvida ainda, apesar de ser um tema muito debatido. Certamente. Em média,
independente do banco ser um banco público ou um banco privado, você vai conseguir financiar até 80%, salvo as raríssimas exceções de você conseguir financiar o imóvel a 90% dele. Da avaliação, não do imóvel em si, tá? Mas da avaliação que o engenheiro daquele banco vai fazer do imóvel. Geralmente elas se aproximam. E dentro dessa perspectiva o banco financiar até 80%, ele financia, desde que tua renda não comprometa mais do que 30% da tua renda, é uma outra dica. E um outro ponto é, esses 20% que o banco não vai financiar, você tem que ter dos recursos próprios, não é isso? Exato. E assim, tem um ponto interessante que a gente pode dar um direcionamento para vocês também com relação a autônomos. Muitas pessoas elas têm uma renda autônoma, às vezes médico mesmo que presta serviço, enfim. Dar um jeito de declarar essa renda para programar comprar um imóvel financiado. Falar com o teu contador, falar com a empresa que você presta serviço, para buscar comprovantes, porque o banco ele vai pedir. Importante também, Bruno, é que além da renda, a gente não pode ter a renda comprometida. Não adianta você ter o salário 3 vezes mais que a parcela e ter cartão de crédito estourado, financiamento de carro, estudantil, porque o banco puxa todas essas informações para saber se você é apto a ter esse financiamento. Perfeito. Então, até transformando em número, né? Se você tem um financiamento de um carro com R$2.000 comprometidos e você precisa comprovar uma renda de 12 mil para ter passado de 4, 2 mil já foi embora aí. Tem que ser 14 mil aí, exato. Alguma coisa próxima disso aí. Próximo a 14 mil Quando reais. se fala em financiamento, existe, até abriu agora recentemente uma terceira possibilidade, que é a questão da indexada poupança, mas os mais usuais são modalidade price e saque. O que é isso em termos práticos? Vamos tentar destrinchar esses nomes, até porque é um nome de nomenclatura de banco, mas todo mundo entende, né? Mas você tem aí o saque. Saque é o sistema de amortização contínuo. Então você tem uma taxa de amortização que é igual do início ao final do contrato de financiamento, e o que vai acontecendo é, você tem uma parcela geralmente maior, onde você enxerga que isso aqui é os juros da prestação e aqui é a amortização da prestação, certo? Mês a mês. Então, conforme passa, a parcela vai diminuindo, por quê? Porque a taxa, a cobrança de juros em cima da parcela, ela vai caindo, mas a amortização, ela vai do início ao fim. Já a modalidade price, ela é uma parcela contínua do início ao fim, ela é uma parcela um pouco menor do que a saque, no entanto, a questão vai acontecer no seguinte, os juros cobrados é menor e ela também vai se mantém do início ao fim, né, do financiamento. Mas a parcela é a mesma, a parcela não diminui, o que diminui é a cobrança de juros, né? E o teu saldo sempre vai estar sendo amortizado, que eu vejo como principal ponto também de uma compra num longo prazo, né? Porque se você está pensando em 30 anos e numa correção que está sendo pré-calculada, a garantia que você tem de nunca ter o saldo devedor superar o saldo que você contratou, acho que é uma das melhores pontos do financiamento bancário. Pessoal, e outra, a gente tem que parar para pensar aqui também no público que está buscando esses imóveis prontos, né? Que geralmente vai ser ou aquela pessoa que está buscando seu primeiro imóvel, está querendo sair de casa, está prestes a sair mesmo, que é algo mais imediato, ou alguém que está pagando um aluguel e está sempre com aquele custo mensal. Então tem duas vantagens principais que eu vou trazer para vocês. Uma outra vantagem tem nada a ver com isso, até interrompendo, que é quando você compra um imóvel financiado pelo banco, você vai economizar sempre a escritura do imóvel. Então aquele contrato que você paga desde o início, contrato bancário, ele substitui a escritura do imóvel e vai facilitar teu custo também. Você vai pagar em via de regra TBI, pagar o contrato bancário e o registro desse contrato para tornar esse imóvel publicamente seu, né? E voltando para a parte do aluguel, esse imóvel ele vai garantir que você possa mudar para ele e, assim, geralmente o valor da tua parcela de financiamento bancário vai ficar muito próximo ao valor que você pagaria numa locação. Então você tem as chaves do imóvel de imediato, você vai pagar apenas uma entrada para morar e vai começar a pagar já o imóvel que vai ser seu com o valor que você já pagava de aluguel. Muito provavelmente vai ficar muito próximo desse valor. Mas esse aspecto aí da locação e do financiamento a gente vai tratar no próximo vídeo. Não vamos nos aprofundar muito. Exato. Porque é assim. Já tem datado aqui para vocês um vídeo bem especial para falar dessa temática. Financiar ou alugar um imóvel? O que é que você acha melhor? Comprar ou alugar, para ser mais exato? E antes que a gente solte esse vídeo, a gente gosta muito que vocês possam interagir aqui embaixo. Afinal, todos esses conteúdos são feitos única e exclusivamente para vocês. Então hoje, você que está aí do outro lado, você acredita que é mais interessante alugar ou você comprar? Que é consórcio ou que é o financiamento bancário? Interage aqui embaixo, mas sobretudo para a gente já pegar uns depoimentos aqui para a gente discutir no próximo vídeo, comenta aqui embaixo, é mais interessante manter-se de aluguel ou você entrar no financiamento bancário, hein? Perfeito.
Até logo, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu!